Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, né? Nosso medalhista Tiaguinho chegou, depois a gente dá os parabéns para ele lá fora, cobra a mão dele, né? Chegou? Não, só chegou o Isaac. Eu estou sem óculos aqui, né? É o Isaac, eles são tão parecidos de longe, né? Sem óculos. Esse é o doutor Isaac, nosso advogado de Jesus. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, aqui na minha versão NVI, diz o seguinte: Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, é uma grande alegria, privilégio, prazer, mas ao mesmo tempo responsabilidade de ministrar tua palavra para o teu povo. É a tua igreja e a tua palavra. E eu, como teu ministro encarregado, tenho essa incumbência de fazer isso, ministrar a tua palavra para a tua igreja. E ciente disso e das minhas necessidades e carências e minhas limitações, eu peço que o Senhor me use grandemente com o teu Santo Espírito e que Ele fale as mentes e corações do teu povo que aqui está presente. Eu oro em nome de Jesus. Esse é um texto muito conhecido, bastante divulgado, né? E a gente gosta dele, mas às vezes também esquece um pouco do contexto desse texto. Você vê que lá no capítulo 11, Jesus, nos primeiros versículos, vai falar sobre ele, João Batista, depois vai falar sobre as advertências, algumas cidades que não se arrependem, e ele chega nesse final e vai trazer esse alento sobre repouso para os cansados. Jesus, nesse texto, está se dirigindo às pessoas que estavam cansadas. E nesse contexto especificamente, aquelas pessoas que estavam cansadas pelo peso da falsa religiosidade, da religião, do fardo daquele grupo religioso chamado fariseus, que Jesus diz o seguinte: olha, vocês colocam fardo das pessoas que nem mesmo vocês conseguem carregar. E Jesus veio para aliviar esse povo desse peso, dessa carga imposta por aqueles líderes religiosos que não tinham noção exata do que é o próprio Evangelho, que é boas novas. Não é nada pesado, mas não entendam isso, que o fato de não ser nada pesado é que vale tudo, que pode tudo. Não é isso. Mas Jesus está preocupado com aquelas pessoas que estavam sobrecarregadas por aqueles mandamentinhos, por aqueles preceitos humanos, e que não eram a realidade do que Deus queria para o seu povo. E hoje nós estamos vivendo tempos parecidos. Se por um lado nós temos muita liberdade e que o povo acha que agora pode tudo, que o mundo está entrando dentro das igrejas de porta aberta, e às vezes a gente não consegue diagnosticar se aquilo é uma igreja, se é um clube, se é um evento. Temos esse lado, mas por outro lado ainda temos denominações que são rígidas, pesadas e que impõem cargas estratosféricas sobre a sua membresia, sobre o povo de Deus, e que não tem nada a ver com a palavra de Deus. São mandamentinhos humanos que fazem com que as pessoas acabam se sentindo pesarosas, sobrecarregadas com isso, e muitas acabam ficando frustradas porque não conseguem suprir aquilo que se esperam delas nesse tipo de religiosidade falsa, pesada, farisaica. E as pessoas acabam se sentindo pesadas e sobrecarregadas. Mas não apenas isso, nós estamos vivendo um período que, além disso,
desse fardo pesado da religiosidade, as pessoas realmente estão cansadas, estão esgotadas. Nunca se falou tanto sobre estresse, sobre esgotamento físico, mental e até esgotamento espiritual. As pessoas estão vivendo isso porque tem muita cobrança. As pessoas querem se igualar, querem impressionar, e aí acessam as mídias sociais, e aí vê lá essas pessoas que se dizem que são os influencers, né? E é aquela coisa que e as pessoas querem parecer, querem fazer aquilo tudo, e acabam perdendo até sua própria identidade, vivendo em função dessas cobranças, e acabam entendendo que isso é um cargo, uma sobrecarga demais para carregar, e acabam ficando esgotadas, acabam ficando sobrecarregadas. E para tudo isso, para aquele povo daquela época e para o povo de hoje, que ainda sofre com o peso da religiosidade e que continua sofrendo com esses pesos da mídia e os pesos impróprios pelo trabalhar, por querer ter, por querer obter, Jesus faz um convite. Jesus nos chama para descansar nos braços dele. Jesus convida para que a nossa alma encontre descanso. Então, nesse texto aqui, vamos refletir sobre o descanso verdadeiro que só Cristo pode dar, entendendo como entregar as nossas cargas e viver debaixo do jugo de Jesus, que é suave, e do seu fardo que é leve, e não do fardo da religiosidade, dos mandamentos de pessoas humanas que impõem, não do fardo da sociedade, não da cobrança que é imposta. Nós precisamos entender que Jesus nos quer descansar. Ele nos chama para trabalhar, sim, nos chama para trabalhar para Ele, mas ao mesmo tempo quer que a gente descanse nele, que a gente faça um trabalho prazeroso e não pesaroso, que a gente faça um trabalho gratificante. Eu sempre costumo dizer que quando a gente trabalha em algo que a gente tem prazer, parece que todo dia é feriado, né? A gente vai para lá e tem prazer em trabalhar. Agora, quando a gente não tem prazer, misericórdia, né? A gente começa, parece que nunca chega sexta-feira, né? A gente diz, sextou, estou indo embora, não. Mas nesse versículo nós encontramos no versículo 28 o convite de Jesus ao cansado. Ele diz, venham a mim, vinde a mim. É interessante que isso é ao mesmo tempo um convite, mas é um imperativo, é uma ordenança. Ele está convidando, mas de forma veemente, vinde a mim, venham a mim. Veja, esse convite de Jesus, quem deve vir a Ele? Ele está chamando todo mundo? Sim, é um convite universal, porque todos nós estamos sofrendo. Mas a lei, apesar de ser um convite universal, é um convite direcionado. Ele está dizendo, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Se você está cansado de alguma coisa, se você está sobrecarregado, esse convite é para você. E às vezes esse cansaço, essa sobrecarga, não é um cansaço, uma sobrecarga física, é um cansaço, uma sobrecarga emocional, mental, que nos deixa preocupados, extasiados, sem saber o que fazer. Às vezes é um problema que surge e a gente superdimensiona ele, e a gente não entende, não sabe o que fazer diante de situações adversas, e a gente fica quase que paralisado. Além desses problemas, existe o fator emocional, que todos nós estamos sujeitos, por mais santificados que sejamos, por mais espirituais que sejamos. Haja vista quando a gente lê os livros de Salmos, o livro de Salmos, né? Os cânticos, que os Salmos são cânticos, vê aquele gigante na fé, Davi, o guerreiro que derrotou o gigante Golias, o homem que a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus. Ele chora, ele diz, olha, toda noite eu faço minha cama nadar em lágrimas, eu estou lá, né, afogando meus travesseiros com as minhas lágrimas, e
por diversas vezes ele conversa consigo mesmo, dizendo: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas ele mesmo dá a resposta: espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus o meu. E Jesus aqui está convidando essas pessoas que se sentem cansadas e sobrecarregadas. Esse é o problema humano, gente. É o peso do pecado, é o peso da religiosidade, são as preocupações da vida. Olha, tem uma conta para pagar amanhã, o aluguel, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer hora extra, o dinheiro não está dando. E muitas vezes essas sobrecargas são criadas por nós mesmos, porque a gente acaba não ficando contente com o que tem e quer ter mais. A gente tem um celular que dá para o gasto, mas a gente quer ter um novo, que tem não sei mais o que a gente quer ter uma televisão maior, com maior definição, e a gente vai comprar, vai lá no Black Friday, vai naquelas promoções, e depois a gente se endivida, e aí vem o cartão de crédito e a gente tem que pagar, e aí vem a preocupação: e agora, meu nome vai ficar sujo, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer hora extra, e a gente sobrecarrega fisicamente e emocionalmente. Mas Jesus está chamando você: venha. Você está cansado do peso do pecado? Você está cansado da religiosidade? Você está cansado e sobrecarregado das preocupações da vida? Venha. Porque Jesus faz esse convite, e é um convite que Ele dá a solução. Venham a mim. Mas Ele não fala: venham a mim só e fiquem aí. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus faz um convite, mas ao mesmo tempo um convite com uma solução divina. É esse descanso prometido em Cristo. As pessoas da época de Jesus, como eu disse, sofriam não apenas com as dificuldades físicas, mas também com o peso da lei e das tradições impostas pelos líderes religiosos, um fardo que dificultava a vida espiritual. Veja, quando a gente lê o Evangelho de João, capítulo 8, aquela mulher que foi pega em adultério, imagine já o peso da consciência dela por ter errado. Daqui a pouco chega um bocado de acusadores com pedras, e ela sabe: olha, eu vou morrer, eu já errei, eu vou morrer, eu vou me apedrejar. Mas aparece lá Jesus, e aquelas pessoas, além de querer matar aquela mulher, queriam desmascarar Jesus, e chega para ele e fala assim: olha, essa mulher foi pega no ato de adultério, e a lei de Moisés nos diz que ela precisa ser apedrejada, e tu o que dizes? E é esse Jesus que faz o convite para vir a Ele, os cansados e sobrecarregados. Ele fala: tudo bem, vocês podem apedrejar, quem não tiver pecado pode tirar pedras. E aquelas pessoas começam a se examinar, e vai sair um por um. E Jesus olha para aquela mulher com aquele ar de misericórdia e diz: onde estão teus acusadores, mulher? Nenhum te acusou? Olha, eu também não te acuso. Mas olha, faz uma coisa: vá, mas não peques mais. É esse Jesus que alivia o fardo, é esse Jesus que tira a carga, é esse Jesus que nos chama para uma nova vida, para um novo recomeço, que tem misericórdia, que tem compaixão e que olha para as nossas necessidades e sabe exatamente o que nós estamos enfrentando. É Ele que chama e garante que vai remover o peso, garante que vai nos dar alívio. Por diversas vezes a gente encontra no Antigo Testamento que o Senhor é o nosso refúgio e socorro bem presente na hora de angústia. E Jesus está convidando: venha a mim. Então a proposta de Jesus, com a sua autoridade, oferece esse convite pessoal a todos que se sentem exaustos e sobrecarregados, prometendo alívio e refrigério para a alma. Descanso. Como é bom a gente ir dormir sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação, né? A gente fala: amanhã eu vou acordar, maravilhoso, eu posso descansar, está tudo em dias, as contas pagas, né? Eu não tenho consulta médica, maravilha, né? Um dia tudo isso vai ser uma realidade eterna no céu.
É só você ler Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, um lugar que não vai ter dor, preocupação nenhuma, nada que incomode, só bênção, só maravilha. É esse descanso eterno, mas enquanto não vem o descanso eterno, esse descanso temporário e material terreno é oferecido por Jesus. E você quer ter isso? Aceite o convite dele. Essa é a proposta de Jesus. Cansados e sobrecarregados, é um convite a todos que se sentem esgotados pelo estresse, pela ansiedade, pelos fardos da vida e pela busca da aceitação. Todos nós, né, gostamos de se sentir aceito. E às vezes, por se sentir aceito, vou falar uma coisa para vocês, guardem isso. Vocês podem esquecer de tudo que eu vou falar, mas guardem isso. Às vezes a gente, no intuito de se sentir aceito, acaba perdendo a nossa identidade, porque a gente quer ser o que os outros dizem, o que os outros pensam, e acaba perdendo a nossa identidade. Lembre-se, você tem um DNA. Deus te formou de uma maneira maravilhosa, e Ele não quer que você mude por causa das pessoas, Ele quer que você mude por você mesmo, por Ele. Algo que está te prejudicando, Ele quer que você mude para melhorar, não para agradar os outros, não para ser igual aos outros. Alguém já disse que status é você gastar o que não tem para ser o que você não é, para agradar a pessoa que você nem conhece. Esqueça disso. Seja essa pessoa maravilhosa que Deus te criou. Efésios capítulo 2, versículo 19 fala que nós somos criatura de Deus, somos, né, obra da criação dele. E aquela expressão que ele usa ali não é uma expressão pejorativa, não. Aquilo fala que nós somos poema de Deus. Quer ver? Olha lá, Efésios 2:10. Acho que é isso. Efésios 2:10. Veja que coisa bonita é a palavra de Deus. A gente esquece dessas coisas bonitas, né? Ele vai falar sobre a salvação pela fé, versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nos praticarmos. Nós somos criação de Deus. Essa palavra no original significa poema, poesia. Não olhe para o seu irmão, não diga para ele, olha, você é poesia de Deus, mas olhe para você mesmo e diga assim, olha, eu sou poesia de Deus. Poesia é algo de inspiração. Eu lembro quando Deus fez você, eu estava inspirado, e saiu esse poema maravilhoso que se chama você, certo? Então não queira ser o que os outros esperam de você, seja você, seja aquilo que Deus espera de você. Além desse convite, Jesus traz uma condição para a gente ser aliviado. Olha, não é simples, não. Você vê, continue do jeito que está, que você vai ser aliviado. Existe uma condição no versículo 29. O que Jesus diz no versículo 29? Né? Olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então tem essa condição que Jesus está dizendo, olha, tomem sobre você o meu jugo. O jugo, quem conhece aqui, né, é aquela espécie de cano que você coloca nos bois, né, para arar, é isso? E precisa ser igual, né, porque senão fica um boi lá embaixo, o outro lá, e Jesus está dizendo, olha, o meu jugo, ele é suave, não é pesado. Ou seja, Jesus está dizendo, eu quero que vocês dividam a carga comigo, porque a carga que eu tenho não é pesada, é suave. Meu fardo é leve, meu fardo dos fariseus, da religiosidade é leve, mas tomem o meu jugo, não fiquem debaixo do jugo do ser humano, do jugo da sociedade, do jugo da mídia, desse jugo do capitalista, para ter. Aceite o jugo de Jesus. O jugo dele é diferente do jugo pesado dos homens. Isso diz respeito a uma submissão a Cristo que traz paz e direção para nós.
quando a gente entende isso, olha, Ele chama isso. Essa condição é tomar o jugo, mas ao mesmo tempo aprender. É dividir com Ele, aprender dele. Olha, não fique aprendendo desses falsos líderes religiosos, dos fariseus. Aprendam de mim. Venham aprender de mim. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãos não querem aprender de Jesus, porque acham que sabem mais do que Jesus. Na dificuldade, querem fazer as coisas à sua maneira. Aí vai dar problema. Depois vai lá, Senhor, tem misericórdia de mim. Aprenda. Venham, tomem o meu jugo e aprendam de mim. Jesus não apenas oferece alívio, mas também um chamado ao discipulado, a seguir os seus ensinamentos e seu estilo de vida. Discipulado é isso, é aprender diariamente, é ser seguidor de Jesus, né? Nós tivemos aqui um tempo, uma matéria na Escola Bíblica Dominical que chamava-se discipulado, e nós resumimos que discípulo é um sim, lembra? Sim? Seguidor integral do Mestre. É seguir integralmente o Mestre. Não é um curso, não é uma palestra, é um estilo de vida caracterizado por ter Jesus como nosso parâmetro, nosso padrão, e sim se assemelhar a Ele. O que diz Romanos 8:29, aquele que escolheu, predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus colocou o padrão para a gente seguir. Não são os influenciadores da mídia social, é Jesus de Nazaré, esse homem maravilhoso, esse Deus maravilhoso, compassivo, que chama: aprendam de mim. O aprendizado se dá pela experiência com o próprio Jesus, observando e absorvendo o seu caráter manso e humilde. Ensina com mansidão, com humildade, não é soberbo, não é arrogante, né? Porque tem aqueles camaradas, né? Olha, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Jesus era o contrário, né? Faço o que eu faço. Ele ensinava com a sua própria vida, o seu estilo de vida. Quando a gente lê Atos capítulo 1, versículo 1, o autor de Atos é Lucas, ele fala assim para um camarada chamado Teófilo: eu fiz o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele disse: Jesus ensinava fazendo, fazia ensinando. Esse é o modelo que nós temos que seguir. Ser cristão é ser imitador de Cristo. A humildade de Jesus, Jesus se apresenta como manso e humilde de coração, é uma característica oposta à arrogância e que reflete o caráter de Deus, diferente dos fariseus que cobravam, mas não faziam. Por isso que Jesus batia de frente com ele e dizia: vocês são sepulcro caiado, por fora está essa beleza, mas por dentro é a podridão. Religião vem de dentro para fora, gente. Não é religião, é cristianismo. Não de fora para dentro. A gente tem que se transformar, como diz Paulo, pelo homem interior. E essa transformação vai externar na nossa vida, no nosso caráter, no nosso linguajar, no nosso trajar, no estilo de vida, no nosso comportamento. Além desse convite, além dessa proposta, Jesus também nos dá uma promessa permanente. E essa promessa permanente é o descanso prometido. Lá no versículo 30, ele conclui dizendo: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. No finalzinho do 29, o que vocês vão encontrar descanso? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. O descanso da alma vem de confiar no Senhor. Na ausência de dificuldades, não é ausência de dificuldades, não, as dificuldades estão aí, mas é paz em meio às dificuldades. Em meio a todas essas turbulências da vida, a gente consegue ter paz, e essa paz vem do Senhor. É a paz que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, quando ele vai falar sobre a ansiedade. Ele dá lá algumas dicas de como a gente vencer a ansiedade. Aí ele chega no versículo 7 e diz: e a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e corações em Cristo Jesus. É essa paz, gente, que excede, que extrapola todo entendimento, que nos mantém firmes, descansando no Senhor. Eu gosto do nosso hino, do nosso cantor cristão 314. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. É esse descanso no poder de Deus que é oferecido com essa paz que vem de Cristo. Não é a ausência da dificuldade, mas é a paz em meio às dificuldades. Essa promessa permanente de um descanso eterno em Cristo. Esse descanso da alma, ele diz: achareis descanso para a vossa alma. Esse descanso não é apenas uma pausa física, mas uma renovação de paz interior profunda que só Cristo pode dar. Jugo suave e fardo leve é o discipulado de Jesus. Não é um peso opressor, mas um fardo leve e suave, pois está ao lado do discípulo, aliviando o peso. Ele está no nosso lado. Não é aquele que fica cobrando coisas que a gente não pode fazer. A Bíblia diz que Deus lembra da nossa estrutura, pois Ele sabe que somos pó. Paulo fala que Ele, o Senhor, não permitirá que venha sobre nós uma tribulação maior do que nós possamos suportar. E que, diante dessa tribulação, Ele nos dá condições de vencer. A Bíblia não diz que Ele vai tirar as dificuldades, mas que Ele não vai permitir que a dificuldade seja além da nossa capacidade de suportar. Mesmo assim, Ele está lá nos dando suporte para vencer essa dificuldade. O benefício do descanso, ao se entregar a Cristo e aprender dele, o crente encontra um novo sentido para a vida. Encontra paz e libertação do peso da culpa e da insuficiência. Gente, o Evangelho é maravilhoso. Paulo fala: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego. Poder de Deus, gente. O Evangelho nos liberta do vício. Tem pessoas que ficam escravas do vício, mas o Evangelho vem e liberta. Tem pessoas que são escravas de problemas, dificuldades, mas de traumas vividos. O Evangelho vem e liberta, porque o Senhor Jesus traz alívio, traz cura, traz paz, traz restauração. Esse Evangelho é maravilhoso. Eu olho para a minha vida atrás, até falei ontem lá nos jovens, né? Eu vejo como o Senhor estava cuidando de mim desde que eu nasci. Se eu não tivesse conhecido Jesus, eu não sei o que seria de mim hoje. Eu nem sei se eu estaria aqui hoje. Mas o Senhor fez uma obra maravilhosa. Eu vejo, olhando para o passado, tantas dificuldades que eu enfrentei, mas em nenhuma delas o Senhor me abandonou, estava e sempre me fazendo triunfar. Por isso que eu gosto do que José diz em Gênesis 50:20. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. É o princípio de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A conclusão, gente, que esse convite que Jesus fez há quase 2000 anos atrás continua ativo. É um convite atual. Ele está chamando: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Só Jesus pode transformar o peso em descanso. E eu convido você a entregar a sua vida. Mas eu já entreguei, amém? Então agora entregue as suas cargas a Ele hoje. Aquela dificuldade que você não está conseguindo lidar. Olha, eu não sei lidar com isso. E tem gente que acha: eu não sei lidar, eu vou dar cabo da minha vida. E acha que isso vai melhorar? Não, vai piorar. Você já pensou? Eu entendo, as pessoas estão desesperadas, estão enfrentando dificuldade. Não consigo lidar, eu vou me matar. E aí ele morre, o problema continua. Ele resolveu o problema dele, não aumentou o problema dele. Vá viver. Jesus está te chamando para viver. Isso não estava no script não, gente. Jesus está te chamando para viver.
Não desista de você, porque ele não desistiu de você. Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Então entregue a Ele os seus pesos. Mas você lidar com isso, deixe que Jesus sabe. Ele é especialista. Alguém já disse que ele é especialista em causas perdidas, né? Para ele não tem causa perdida. Todas são ganhas. Entregue suas cargas a Ele hoje. É um chamado à entrega e à confiança. Entregue e confie. A decisão de vir a Cristo. O convite exige uma decisão pessoal de se afastar dos caminhos errados, entregar os fardos a Jesus, buscando a Ele como fonte de vida. Essa é a experiência do descanso. A promessa é real e transformadora. É através do discipulado fiel o cristão pode encontrar a verdadeira paz e um fardo leve em Jesus. Por isso fica o convite. Fique a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Curve sua cabeça e fale mentalmente com Ele tudo aquilo que está pisando que você não consegue mudar. Fale com Ele. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Pai querido, eu sei que nessa noite tem pessoas que estão paralisadas, aflitas, sobrecarregadas com pesos que não conseguem mais carregar, já não sabem mais como lidar com essa situação, estão desesperadas, mas o teu convite ainda está de pé. O Senhor está convidando para que cheguem a Ti e entreguem a Ti os problemas, a sobrecarga, e o Senhor está disposto a pegar tudo isso e trazer alívio, trazer consolo, trazer restauração, trazer paz. Que o Teu Santo Espírito nessa noite paire sobre a vida de cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito traga cura, traga libertação, traga uma nova esperança, Senhor, um novo propósito. Cura todas as feridas, todos os traumas, ó Deus, todas as preocupações demasiadas. Renova a nossa mente para a glória do Teu nome. Continua tratando conosco e nos ajuda cada vez mais a confiar em Ti. Eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém.